Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo chagas no corpo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6. Vou ler versículo 18. Diz assim: Fugi da fornicação, ou em outra versão, da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Hoje é 28 de novembro de 2022. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero agradecer-te por esse momento. Apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, minha família, minha vida. Te agradeço por tudo, Pai. Nos orienta aqui na Tua palavra. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo chagas no corpo. E o que é chaga? Chaga significa ferida aberta. Também é incisão na casca das árvores. Trazendo aqui para a nossa aplicação, espiritual, chaga ou chagas são doenças ou no sentido singular, a chaga, a doença do pecado. Este é o conceito aplicacional espiritual que eu quero deixar aqui hoje para cada um de nós, para mim e para você. E aqui Paulo fala aqui nessa expressão dele que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Você peca e eu peco por pensamento, com algum pensamento que é contrário à palavra de Deus. A gente peca por palavras, algumas atitudes, grosseiras. Mas o pecado aqui que ele fala, que é contra o próprio corpo, é o pecado da fornicação. E o que é fornicação? Fornicação, gente, é alguém se afeiçoar fisicamente, realizar práticas sexuais, ter coito. E isto, no sentido espiritual, é grave. O mandamento bíblico diz o seguinte, que essa prática, essa conjunção carnal entre homem e mulher, só deve acontecer após a concretização da união, chamada a união conjugal matrimonial, que é o casamento. Fora disso, qualquer relação sexual é tratada como prostituição. E aí você e eu, nessa prática, segundo a expressão de Paulo aqui, nós não estamos pecando, simplesmente contra Deus. Simplesmente, eu digo entre aspas, não é contra Deus, que é um pecado grave. Não é contra as pessoas, contra as autoridades, contra teu vizinho, contra teu irmão, contra a tua família, contra a igreja do Senhor. Você está pecando contra você mesmo, contra o seu próprio corpo. E veja como isso é uma coisa séria em relação a pecar contra o nosso próprio corpo. Veja o que diz Paulo ainda na primeira carta dele também, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, aqui não é templo esse que a senhora e o senhor vai ou vão, cultuar nos domingos à noite, não, tá? Veja bem que templo é esse. Aí segue o texto, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, aí diz, que sois vós, nosso corpo, é santo. Tem outra passagem que Paulo fala que o nosso corpo é templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus.
E quando a gente pratica, né, um ato de prostituição, né, seja esse ato de prostituição com outra pessoa, até mesmo sozinhos, que é chamado aquele buscar o prazer sexual solitariamente. E eu não preciso detalhar aqui que os adultos sabem do que eu estou falando. Tem um exemplo clássico na Bíblia que se encontra no livro dos Juízes de Israel, capítulo 16, é muito conhecido, mas vou ler o versículo 1, 5 e 6, diz assim: E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, ou seja, teve relações sexuais com ela. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrado para te poder afligir? E a gente sabe do resultado, né, pessoal? Sansão cedeu. Esse relacionamento aqui de Sansão, esse relacionamento que não foi um relacionamento conjugal, só trouxe destruição e morte para ele, né? Então, gente, a gente observa que essa pessoa aqui, que estava com Sansão, não amava ele, né? Muita gente que se envolve com uma relação extraconjugal, ou seja, uma relação fora de casamento, ou até mesmo os solteiros que se envolvem, não é? Intimamente sem primeiro se casar, às vezes pensa que está fazendo a coisa certa, correta, mas biblicamente não está certo. Eu não estou aqui falando de suas decisões pessoais. Cada qual sabe o que deve fazer. Estou apenas ensinando o que diz a palavra de Deus. E se eu quero viver uma vida pela palavra de Deus, né, eu devo obedecê-la, para que um dia eu possa herdar a vida eterna com Cristo. Tá certo? Então devemos ter cuidado para que essa doença, essa chaga ou as chagas do pecado não estejam em nosso corpo e também na nossa alma. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.